Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera Magalhães. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Leandro, ouvintes, espectadores. O seu aniversário é hoje mesmo, Marcela? É hoje mesmo, Vera. Parabéns, querida. Muito obrigada. Muitas felicidades para você. Muito obrigada. E olha só, aniversário sextando com reforma aprovada, né, Vera? Vamos tentar fazer um balanço aqui, trazer um saldo político de toda essa discussão que a gente trouxe ao longo da semana, que, de certa forma, se encerrou, pelo menos em partes, na madrugada de hoje. Vamos começar falando sobre quem ganha e quem perde com o resultado dessa votação? Vamos sim, vou fazer esse balanço político agora e no Viva Voz 2 eu faço uma análise mais detalhada do texto, do que muda na vida do contribuinte. Boa. Eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas estão com muita dúvida. Mas nesse balanço mais político, Marcela, que é necessário nesse momento, que ninguém mais imaginava que fosse possível se votar uma reforma tributária, por muito tempo se imaginou que esse era um tema tabu que jamais seria vencido. Mais de 3 décadas, né? É, exato. Tem alguns vencedores aí muito evidentes. O primeiro deles, a meu ver, é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Sem o empenho dele, sem ele pegar esse touro à unha e decidir que iria votar, custasse o que custasse, não teria saído. Mesmo com a construção do texto pelo relator, com o grupo de trabalho, e mesmo esses esforços também tiveram o dedo dele. Então, o primeiro vitorioso, o primeiro responsável aí pela aprovação do texto se chama Arthur Lira. Goste ou não dele, foi ele que resolveu votar isso e que realmente levou a cabo. Além dele, nesse bloco das pessoas que saíram vitoriosas porque articularam de alguma maneira a votação do texto ou porque entenderam que ele passaria e trabalharam a favor, se encontram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que teve uma atuação muito inteligente nesse caso, sem que o governo tivesse um protagonismo, porque isso poderia até atrapalhar, e aí deixou o protagonismo para o Congresso, mas subsidiando o Congresso com a participação do secretário Bernard Api, que foi escolhido por ele, que já tinha muita intimidade com o texto que estava em discussão. O Haddad também foi muito engenhoso e muito cuidadoso ao trazer o Tarcísio para uma posição favorável. Então, um papel muito importante o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na aprovação dessa matéria. O governador de São Paulo viveu, nesse episódio, seu primeiro caso de exposição nacional, depois de assumir o governo do estado, estava muito voltado para as questões locais. E, nesse caso, ele partiu para uma atuação nacional, foi desde o fim de semana a Brasília, teve várias reuniões, e acabou enfrentando um embate direto com o seu padrinho político, Jair Bolsonaro, algo que provavelmente ele não pretendia fazer tão cedo. Teve de fazer, não porque ele tenha provocado, mas porque o Bolsonaro se colocou em contraposição a ele e saiu vencedor. Então, ele se candidata aí mais agora, mais ainda, a ser um herdeiro do espólio da direita. Então, esses os principais vitoriosos. No segundo plano, também o relator, Aguinaldo Ribeiro, que ganhou uma proeminência ao longo desses meses, e o coordenador do grupo de trabalho da Câmara, deputado Reginaldo Lopes. Eles atuaram muito afinados com o Lira, e foram peças importantes também para aprovar. E no lado dos derrotados, o principal deles se chama Jair Bolsonaro. Que inclusive, exatamente, que inclusive pegou para ele uma derrota que nem era necessária, né? Estava ali caçando um problema, viu, atravessou a rua para pegar para ele, pegou e aí ficou abraçado com essa derrota, porque não era necessário, não é o governo dele, nem no governo dele o Bolsonaro chamava deputado para orientar voto no Congresso, nem quando era deputado ele teve esse papel de liderança, de orientação de voto, resolveu fazê-lo uma semana depois de perder os seus direitos políticos, numa matéria que não era uma matéria petista, então ele não conseguiu unificar a oposição e saiu com essa derrota, e ainda mediu forças com o Tarcísio, tentando tratá-lo com condescendência, e mostrou que quem
que a quem faltou experiência política, nesse caso, foi a ele próprio. Então, o maior derrotado disparado longe. Em segundo lugar, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que acabou ficando numa posição bastante isolada em relação aos seus pares, bradando que a reforma não passaria, que ela era muito ruim, e todos os outros governadores acabaram migrando em algum grau para outra posição, a posição de apoio à reforma. Então, esse saiu perdendo também. E, por fim, a bancada da extrema-direita, né, que até agora tem tido uma atuação voltada só para gritaria e para querer aparecer nas redes sociais, e passou o vexame de ter vários dos seus expoentes dizendo que o projeto era muito grande e que não tinha dado tempo de ler a reforma tributária. Então, um vexame para mostrar, e talvez, quem sabe, o eleitorado entenda que para eleger deputados é preciso votar em pessoas que entendam e que estudem, e não que estejam lá só para lacrar. Fica como um aprendizado aí para o eleitor. Bom, e já começou a sessão na Câmara para votar os destaques da reforma e ainda tem expectativa para a votação de outros projetos, né, que ficaram aí pelo caminho. Eu estava bem cética quanto a isso, viu, o Leandro? E continuava até agora há pouco, mas estou conversando aqui por mensagem enquanto a gente fala com o deputado Reginaldo Lopes, com os líderes, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todo mundo achando que a Câmara vai conseguir passar a régua na pauta econômica, portanto, votar o projeto que estabelece o voto de qualidade no CARF e votar o arcabouço fiscal. O Arthur Lira deu uma entrevista hoje de manhã dizendo que isso seria importante para, inclusive, facilitar a queda dos juros no início de agosto. Eu falei disso no Viva Voz 2 ontem. E o Reginaldo Lopes dizendo que eles vão votar esses e também o PPA. Então, eles estão com grandes projetos ali ambiciosos. Eu achei que não ia dar porque os destaques eram para ter sido votados de manhã, mas estão sendo votados agora. Mas o rolo compressor segue passando ali. Tem a questão do Ministério do Turismo, que vai ser também decidida finalmente, que pode ajudar nessa votação. Então, quem sabe, a Câmara vai fazer um sextou aí histórico e liquidar a pauta econômica antes de ir para o recesso. E que não faz o Wesley Safadão, hein? É isso, esse homem, devemos a esse homem. Acho que ele é o grande protagonista da reforma tributária, hein? Salvador Vamos da combinar. pátria. Quem perde, esquecido, Wesley Safadão. Então tá bom, Vera. Semana que vem deve ser mais tranquila, né? Semana que vem mais tranquila e aí a gente vai saber os desdobramentos, né? O Pacheco isso. me disse que ainda vai definir quem será o relator no Senado, que ainda não definiu, e que não sabe nem o partido. Então, acho que agora aí esses desdobramentos do Senado vêm na semana que vem. Muito obrigada, Vera. Bom fim de semana pra você. Até segunda. Para você também, parabéns, Marcelo. Obrigada. Te espero hoje à noite, hein? Tem festinha ainda hoje, gente, sextou. E até isso mais aí. tarde no ponto final também, viu? Também, antes da festinha ainda tem mais trabalho. É isso aí. Tchau. Beijo pra você.